A grande revelação da San Diego Comic Con 2025 mostram Dutch e Mike Hannigan ao lado de Naru no final estendido de Predador Killer of Killers. O diretor Dan até confirmou que essa cena bombástica está sendo incorporada ao corte lá da plataforma Hulu. Fala aí galera, beleza? Milão na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer revelações bombásticas do que aconteceu lá na Comic Con 2025 sobre revelações do final de Predador Killers of Killers. Se você está curioso, curiosa, fica comigo e bora pro vídeo. Essa revelação é a maior reviravolta em 38 anos de lore de Predador. Isso não só reescreve o que pensávamos que aconteceu com os nossos heróis favoritos da franquia, essa nova filmagem da Comic Con de Dutch e Hannigan completamente desfigura a linhagem do tempo de Predador. A inclusão de Dutch no Cryopod cria uma contradição mais substancial com o material expandido existente, particularmente com a extensa história estabelecida em Predador Hunting Grounds. Inclusive, galera, se você quer saber toda a história que aconteceu com Mike Hannigan e o Dutch no universo expandido de Predador, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no cardzinho que eu conto toda a história, o que houve com eles depois dos episódios que aconteceram no filme. Então depois clica lá, assiste que tá bem legal, fechou? De acordo com aquela continuidade, Dutch continuou sua missão anti-Predador até os anos de 2020, trabalhando com a OWLF e passando por tratamentos experimentais que ligaram seu DNA à tecnologia Predador, efetivamente estendendo a sua longevidade e mantendo as suas capacidades físicas em níveis máximos. Essa versão de Dutch tornou um caçador de predadores experiente, liderando equipes e desenvolvendo táticas cada vez mais sofisticadas contra a ameaça Yautja. A revelação de Dutch foi capturada e colocada em um sono criogênico, fundamentalmente desmonta toda essa trajetória de narrativa do universo estendido. Sugere que, apesar de suas capacidades aprimoradas e décadas de experiência, ele acabou caindo vítima do mesmo destino de todos os outros caçadores de predadores. Isso cria uma tensão filosófica. A traição do código de honra, a presença de Mike Hannigan na câmara criogênica representa uma violação ainda mais profunda do canone estabelecido. O icônico final de Predador 2 mostrava um predador ancião entregando a Hannigan a pistola de perdeneira de Rafael Adolini como símbolo de respeito, reconhecendo seu valor como guerreiro. Esse momento tornou-se fundamental para entender a cultura Yautja e seu código de honra. A crença que os adversários dignos devem ser recompensados e não punidos. O final estendido essencialmente anula retroativamente esse gesto, sugerindo que a entrega do troféu foi apenas uma trégua temporária antes da captura inevitável. As reações dos fãs têm sido particularmente críticas em relação a esse desenvolvimento, com muitos argumentos que isso remove o código de honra e descarta tudo que já sabíamos sobre as linhas do tempo de Dutch e Hannigan após os filmes, ou a vitória transformada de Naru, embora a captura dela já tivesse sido estabelecida no final original de Killers of Killers. A conclusão triunfante de Prey, onde Naru retornava à sua tribo com uma guerreira celebrada, agora carrega o subtexto trágico da destruição inevitável. A cena pós-créditos de Prey já havia insinuado esse desfecho, mostrando múltiplas naves predadoras descendo em direção à aldeia Comanche. A explicação do diretor Dan que os personagens são retirados do seu período temporal e colocados num criossono e depois libertados quando decidido para o entretenimento dos Yautjas. Essa recontextualização altera fundamentalmente a natureza das interações entre humanos e predadores, sugerindo que a vitória contra o Yautja não é um fim, mas apenas uma qualificação para uma forma mais elaborada de cativeiro. A enorme instalação criogênica que abriga centenas, se não milhares de outros espécimes, representa uma mudança de paradigma na compreensão da sociedade e das motivações dos Yautjas. Em vez da cultura de caça relativamente simples retratada em filmes anteriores, essa revelação sugere uma civilização altamente organizada tecnologicamente e sofisticada, capaz de manter operações complexas e múltiplos sistemas estelares de séculos de tempo. A integração entre Predador Badlands, dado o cenário futuro de Predador Badlands e seu foco sem precedentes em um protagonista predador chamado Deck, sugere múltiplos caminhos narrativos para incorporar os ocupantes da câmara de criogenia. O cenário mais direto envolve uma missão de resgate onde Deck descobre a instalação e precisa
escolherem aderir às práticas tradicionais dos Yacht ou libertar os prisioneiros. Isso criaria um conflito moral cativante para o protagonista predador, forçando-o a confrontar os aspectos mais sombrios da cultura de sua espécie. O personagem de Elle Fanning, a tia, revelado como uma androide sintética da empresa Weyland-Yutani, adiciona outra camada de complexidade. Suas origens corporativas sugerem conhecimento potencial sobre a existência das instalações de criogenia, possivelmente tornando a descoberta menos acidental e mais direcionada por uma missão. A teoria da integração na arena, o sistema de combate gladiador estabelecido em Killer of Killers, fornece outra via de incorporação. Dutch, Harrigan e Naru poderiam ser despertados especificamente para Badlands, forçados a participar de caçadas cada vez mais elaboradas orquestradas pela hierarquia predatória. Esse cenário permitiria explorar trauma e adaptação, como lendários guerreiros lidam com o aprisionamento que estende por décadas ou até por séculos. O impacto psicológico do deslocamento temporal poderia oferecer ricas oportunidades de desenvolvimento de personagem. O status de Deck poderia posicioná-lo como um supervisor relutante dessas caçadas, criando um conflito interno ao testemunhar as consequências das práticas da sua espécie. O filme poderia explorar temas de cumplicidade e despertar moral à medida que Deck gradualmente reconhece a crueldade inerente ao sistema em que foi criado. O cenário de integração mais ambicioso envolve a introdução de um rei predador ou a figura hierárquica que orquestra o sistema de coleta, o rei Grendel. Mencionado em Killers of Killers, poderia representar um fragmento dessa estrutura de autoridade maior. Badlands poderia revelar que a instalação de criogenia serve não apenas como entretenimento, mas como um berçário para criar guerreiros predadores definitivos, seres que absorvem conhecimento de combate dos maiores lutadores da galáxia ao longo de diferentes períodos. A convergência da caçada definitiva, a revelação da câmara de criogenia cria oportunidades sem precedentes para histórias que podem vir de futuros Alien vs Predador. A instalação poderia abrigar não apenas guerreiros humanos, mas também xenomorfos, engenheiros e outras espécies encontradas ao longo do universo expandido. Isso permitiria cenários de caçadas definitivas onde os maiores defensores da Terra enfrentam os predadores mais perigosos da galáxia, em batalhas cuidadosamente orquestradas. O aspecto temporal adiciona outra dimensão. As batalhas poderiam ocorrer em diferentes períodos, com combatentes de várias eras forçados a adaptar o ambiente e tecnologias desconhecidas. O papel expandido da Weyland, a natureza sintética de Tia em Badlands, sugere que o Weyland alcançou algum nível de cooperação ou entendimento com as operações de coleta dos Yacht. Isso abre possibilidade para narrativas corporativas onde a empresa tem secretamente fornecido espécimes humanos em troca de acesso à tecnologia dos predadores. A revelação poderia recontextualizar entradas anteriores da franquia, sugerindo encontros aparentemente aleatórios com predadores que foram, na verdade, operações corporativas orquestradas. Futuros filmes de Alien poderiam explorar com o relacionamento da Elend com os Yacht, como influenciaria sua pesquisa com os xenomorfos, talvez organismos perfeitos que eles buscam, que não seja apenas o xenomorfo, mas um híbrido criado através de combates controlados entre espécies no sistema de arena das instalações de criogenia. Liberdade criativa por meio da flexibilidade temporal. O conceito de criogenia oferece uma flexibilidade narrativa sem precedentes para futuras entradas da franquia. Personagens de qualquer período podem ser preservados e utilizados em qualquer cenário, permitindo oportunidades de crossovers antes impossíveis dentro da continuidade linear das franquias. Essa elasticidade temporal poderia permitir histórias que abrangem milênios, com lendários guerreiros despertando para enfrentar ameaças em contextos completamente alienígenas. Como guerreiros de contextos históricos específicos se adaptam a ambientes futuristas. O que acontece quando um caçador Comanche de 1719 precisa trabalhar ao lado de um detetive urbano dos anos 90 e um operador de forças especiais dos anos 80. Essas dinâmicas de choque cultural poderiam oferecer ricas oportunidades da narrativa enquanto explora temas de adaptação e sobrevivência. O final estendido de Killers of Killers representa mais do que um fanservice.
fanservice. Ele estabelece uma nova base para a narrativa da franquia que poderia sustentar décadas de conteúdo futuro e ao mesmo tempo em que honra o legado dos personagens que definiram o sucesso inicial da franquia. Bom, galera, isso daí traz pra gente duas opiniões. A opinião central, que foi que eu trouxe aqui, que é a opinião que mais faz sentido dentro do que foi apresentado, e tem a opinião minha ou a sua opinião, a opinião dos fãs. Como eu disse, a minha opinião, por enquanto, é que essa galera é apenas um clã. Até nós temos a confirmação que todos esses Yautias representam realmente toda a sociedade Yautja, eu fico com a ideia que é apenas um clã. Quando forem apresentados mais coisas para nós, mais novidades, talvez em Badlands a gente tenha mais alguma coisa, aí sim a gente pode sair dessa zona de achismo e entrar para uma zona mais concreta. Eu acho muito estranho, né? Não pode acontecer, mas eu acho muito estranho agora a franquia simplesmente quebrar toda a tradição ou ignorar todo o universo estendido e fazer simplesmente algo que eles querem fazer, ignorando tudo que a gente tem nos quadrinhos, nos jogos, que trazem uma gama maior para essa franquia de Predadores. Então, assim, eu acredito que eles vão dar uma explicação em Badlands e espero grandemente que seja apenas um clã e eles não venham quebrar tudo que o universo estendido nos proporcionou até hoje. Bom, vamos esperar. Eu não gosto de especular ou de dar opiniões sem saber. Vamos esperar o Badlands. Vamos ver o que vai ser contado lá e baseado nisso a gente vai trazer mais novas teorias ou confirmações, fechou? Eu vou ficando por aqui, galera. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!